Graça e paz, meus queridos irmãos. Somos gratos ao nosso Deus por estar aqui nesse momento. E eu convido os irmãos para orarmos, buscarmos o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Santo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus nós te rogamos, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos, onde quer que eles estejam, que o Senhor acampe os seus anjos em redor de cada um. Te rogamos pelo nosso país, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Também te agradecemos pelos teus servos, que trouxeram o teu evangelho até nós, e nos dê a sabedoria de levarmos o teu evangelho até o momento em que o Senhor achar que foi conveniente. Obrigado, meu Deus, por esse momento de estarmos aqui. E abra os nossos corações para entendermos o recado que tu tem para cada um de nós, através da tua palavra. Te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós queremos, nesse momento, falarmos de um tema muito especial. Esse tema está incluso no texto que nós falamos de João, capítulo 3, versículo de 1 a 15, mas nós queremos ler apenas o versículo 3, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, meus queridos, por que nós não leremos os outros versículos? Porque eles serão estudados durante a nossa palavra. Mas antes de iniciarmos na palavra, eu inicio contando uma história. Conta-se que um certo homem comprou uma casa, na qual a família que ali morava morreu envenenada. Ao saber disso, fez reparos nas instalações de água, pintou a bomba e os canos, fez uma pequena limpeza no poço que os abastecia, e assim fazendo achou que estava seguro para beber. Mas não chegou no âmago do envenenamento. Com essas atitudes, podemos dizer que era um homem insensato, ao crer que dando um jeitinho aqui, outro ali, estava tudo resolvido. Muitos cristãos hoje agem desse mesmo jeito. Procuram fazer um remendo aqui, outro ali, maquia o seu caráter, faz alguma coisa para melhorar, volta para o mesmo lugar, mas não chega no âmago, a sua natureza. Sabemos que a nossa natureza, ela é inclinada para fazer o mal. O homem dessa história que comprou essa casa, ele precisou de um novo poço para que fluísse uma água limpa, porque o veneno estava na água do antigo poço. Então ele precisou de uma boa água. Assim também, o religioso precisa nascer de novo para ter um lugar no reino de Deus.
Frequentamos templos, igreja que nós chamamos, frequentamos algumas comunidades, mas há uma pergunta que sempre fica nas nossas mentes. Nascemos de novo? E eu quero convidar a vocês para meditarmos no tema Nascer de Novo. Numa noite qualquer, Nicodemos, movido pela curiosidade ou porque tenha sido profundamente tocado pelos ensinamentos de Jesus, foi ao encontro do Mestre. Nicodemos, um dos líderes proeminentes judaico, ao encontrar-se com Jesus, fez uma declaração verdadeira a respeito de Jesus. E disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas a resposta do Senhor Jesus a seguir parece não ter nada a ver com o que Nicodemos dissera. E assim o Senhor respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que o Senhor Jesus diz a Nicodemos com essa resposta é que a maior necessidade dele naquele momento e de todos nós por todos os séculos não é ser religioso, e sim nascer de novo. O novo nascimento ao qual o Senhor Jesus se refere aqui é aquela experiência conhecida de todos nós que chamamos conversão. Não se trata apenas de mudança de religião. O Senhor Jesus não disse a Nicodemos que ele deveria mudar de religião, mas sim nascer de novo. Esse novo nascimento é uma nova realidade de vida. É deixar para trás aquele sistema de vida que tínhamos, no qual a nossa vida era regida pela nossa própria vontade e agora é conduzida pela vontade de Deus. Esse novo nascimento é muito importante, porque sem ele não podemos entrar no reino de Deus. Antes do novo nascimento, você é apenas uma criatura de Deus, mas depois do novo nascimento, você é transformado em filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Podemos declarar que o reino de Deus é somente para quem é filho de Deus. O texto nos leva a algumas perguntas, como: você já nasceu de novo? Não estou falando de mudança de religião, nem tampouco de alguns vícios que você deixou. Estou falando de transformação do coração. No versículo 7, o Senhor Jesus deixa bem claro que importa-vos nascer de novo. Ou seja, o carro de luxo, o status social que você tem, a casa que você mora, a caridade que você pratica, a igreja que você frequenta, o dízimo que você entrega, o que importa realmente é nascer de novo. Todas essas coisas que eu acabei de falar, diante do Senhor Jesus, não tem importância nenhuma. Para Nicodemos, o que ele estava dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aqui nós fazemos mais outras perguntas. Qual é a vontade daquele que é nascido de novo? Como se sabe que alguém nasceu de novo? A resposta é simples. Quando a vontade de Deus está acima da vontade
dele ou da vontade sua ou minha. No versículo 5, o Senhor Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A figura da água e do Espírito aqui são dois aspectos da mesma obra que Deus realiza no coração do pecador. A água simboliza a purificação do velho homem e o faz testemunha. O Espírito de Deus é quem promove a mudança da morte espiritual para a vida espiritual. Muda a disposição da nossa alma, transformando os nossos corações de pedra para coração de carne. É a obra imediata da santificação em nós, tornando-nos o novo homem, uma nova mulher. Agora veja, o que ele diz no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne no grego, charix, aqui se refere ao estilo de vida, que não se importa com a vontade de Deus e com a sua palavra. Ao passo que o Espírito Santo nos transforma e nos dá o poder para vivermos conforme a vontade de Deus. Por isso, no versículo 7, o Senhor Jesus disse a Nicodemos: não fique admirado por eu dizer, é necessário vos nascer de novo. O Senhor Jesus diz aqui que se você não tiver a experiência de ser transformado por Deus de criatura a um filho dele, será impossível você fazer a vontade de Deus. Sem o novo nascimento, os mandamentos do Senhor Jesus serão um fardo insuportável. Vejam, em Lucas 9:23, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele está dizendo: crucifique o seu eu dia a dia e venha e siga-me. Na força humana será impossível. E uma pergunta que surge para todos nós: as nossas vidas é guiada pelo Espírito Santo? O versículo 8, nós lemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito Santo tem a sua vida orientada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14 está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando lemos o livro de Atos, do começo ao fim, vemos os apóstolos e os demais cristãos daquele momento sendo guiados pelo Espírito Santo. Em Atos 8, 26 a 40, diz que Filipe foi levado de um lado para outro pelo Espírito Santo, versículo 39. Em Atos 10, é narrada a conversão do centurião romano Cornélio. Quando Pedro se recusou a ir até Cornélio, o Espírito Santo o ordenou a fazer isso, versículo 19 e 20. Em Atos 13, 4, somos informados de que o Espírito Santo enviou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Em Atos 16, de 6 a 10, o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de irem à Ásia e à Bitínia, pois os queria em Troade. Esses são alguns textos que nos mostram o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma forma de sabermos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo
é quando os nossos pensamentos, palavras e ações glorificam ao Senhor. O objetivo do ser cristão é glorificar a Deus por meio da obediência à sua palavra. Quando você sabe que deve perdoar alguém, você perdoa? O que diz a palavra? E quantas vezes devemos perdoar? Jesus orienta que nós devemos perdoar. E ele diz 70 vezes 7 vezes. Quando você sabe que deve evitar situações pecaminosas, como conversas fiadas, maledicência, você evita? A palavra diz: fugir da aparência do mal. As verdades celestiais são realidade nas nossas vidas? Depois de ouvir sobre a necessidade de nascer de novo, Nicodemos ainda não conseguia compreender essas verdades. Por isso Jesus lhe perguntou: Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Versículo 10. E em seguida ele disse: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas. Não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 11 e 12. O Senhor Jesus usou uma linguagem figurada para mostrar uma realidade espiritual. E Nicodemos não as entendia porque não as aceitava. As realidades espirituais só podem ser entendidas por quem nasceu do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem não nasceu de novo tenta entender as verdades espirituais, mas não consegue. Quem nasceu de novo crê nessas verdades e as vê como realidade para a sua vida, ainda que não possa entendê-las plenamente. É por isso que ele é um crente e não um entendedor. Mas a qual verdade Jesus estava se referindo a Nicodemos aqui? O versículo 13 e 15 nos oferece a resposta. A nossa salvação é obra divina e não humana. Foi necessário o Filho de Deus descer dos céus, viver entre nós e morrer em nosso lugar, e depois voltar aos céus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem é nascido de novo vive com a certeza em seu coração de que o sacrifício de Cristo lá na cruz é suficiente para salvá-lo e dar-lhe um lugar no céu. Quem vive com essa certeza em seu coração não desperdiça sua vida aqui, porque sabe que a vida eterna que Cristo lhe prometeu e deu começa aqui e agora. Os que mais aguardam o céu foram os que mais produziram nesta terra. Eu termino dizendo: o que importa aos olhos de Cristo é você nascer de novo. Pois, sem o novo nascimento, você não entra no reino de Deus. E o reino de Deus nunca será uma realidade para a sua vida.
Pense, meus queridos irmãos. Pense. É um momento muito especial para pensarmos. Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo que não somos nada mesmo. Somos pó. Mas como filhos de Deus, nós precisamos estar atentos e pensar. É um bom tema para pensarmos e fazermos uma pergunta para nós. Eu nasci de novo? E observar a sua vida. Observar se está de acordo com o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.